Oi, pessoal! Então, a aula hoje vai ser sobre bactérias, mais precisamente sobre os seres vivos que fazem parte do reino Monera. Então, quando brevemente eu falei sobre a classificação dos seres vivos, eu falei que o reino Monera ele era constituído de bactérias que vivem, em harmonia quase que na sua grande totalidade com o meio ambiente, e também o ser humano. Porém, algumas espécies são causadoras de doenças, então acaba-se, focando nessas causadoras de doenças, e isso faz com que a gente tenha um olhar, então, melhor, mais abrangente sobre elas. Então, o estudo hoje vai ser bactérias. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma estrutura bacteriana. Então, antes de explicar ela, eu só queria dar uma retomada da aula que nós tivemos de biologia celular, onde a gente viu o que era uma célula e como é que essa célula se classificava. E nós vimos que as células são classificadas em procarióticas e eucarióticas, A procariótica é aquela célula mais simples, mais primitiva, enquanto a célula eucariótica é uma célula mais complexa, justamente porque possui muito mais estruturas que vão desempenhar muito mais funções, e se desempenha mais funções é porque ela está fazendo parte de seres vivos mais complexos, Ou seja, que foram mais evoluídos do que aqueles seres vivos que têm célula procariótica. Então, quando eu mostro uma imagem dessas para vocês, eu estou querendo dizer que nós vamos estudar como que são as bactérias, ou dizer que nós vamos estudar uma célula procariótica. Por quê? Porque as células procarióticas só existe um reino que possui elas, que é o reino Monera. E quem são os seres vivos que fazem parte do reino Monera? São as bactérias. Então, como a gente sabe, as bactérias elas são constituídas de uma única célula. Elas são unicelulares. Então, para a gente compreender a bactéria, a gente tem que compreender a célula, certo? Então, algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, a gente já viu na aula de biologia celular, como, por exemplo, as semelhanças que a célula procariótica tem com a eucariótica. Então, tanto uma quanto a outra tem membrana plasmática, que é uma membrana que reveste, então, essa célula. Tem o citoplasma, que é aquele material gelatinoso que faz com que todas as estruturas celulares ficam delimitadas, organizadas dentro da célula. Tem esse nucleoide, que na verdade não é um núcleo, porque as células procarióticas não possuem núcleo, mas é a forma com que o material genético ele se espalha, ó, tudo espalhadinho aqui, ó, em azul, mas eu estou grifando em vermelho aqui, ó, dentro da célula, certo? Então lembrem-se que ela tem material genético, mas esse material genético é espalhado dentro da célula porque não existe um núcleo para delimitar, ok? O que tem de novo? As bactérias, não todas as espécies, mas a grande maioria das espécies tem um flagelo, que é essa estrutura tipo um rabinho aqui, ó, que proporciona o movimento delas. Existe também essas fímbrias, tá vendo aqui, ó, ou pile, tanto faz, que servem para ela conseguir se locomover, mas a principal função está ligada com o processo de reprodução. Quando nós estivermos lá nos slides de reprodução, provavelmente eu vou falar, dessas fímbrias. Então, lembrem-se o que são elas, tá? São estruturas que vão ajudar no processo de reprodução. Tem os ribossomos, que é uma organela que a célula eucariótica também possui, mas a diferença é que nós nas bactérias temos apenas
ribossomos que fazem síntese de proteína. Todas aquelas outras organelas que fazem parte da célula eucariótica, essa daqui não tem, só tem ribossomos. E aí eu quero frisar para vocês essa estrutura aqui, ó. Olha aqui o que eu tô grifando, ó. Tá vendo? Essa primeira aqui, ó, que tá mais ligadinha para a parte interna da bactéria, se chama membrana plasmática, então reveste toda ela, certo? Essa aqui, ó, que tá em verde, ó, vocês conseguem visualizar? Revestindo aqui ela, reveste então e proporciona uma proteção. É como se fosse um plus a mais, né, de proteção para essas bactérias, né? Elas são constituídas de uma única célula, então quanto mais estruturas de proteção, melhor. E a gente tem essa cápsula. Olha ali, ó, botei no nome, no meio do nome. A cápsula é essa estrutura aqui, tá vendo? Não são todas as bactérias que possuem. E tem um detalhe: as espécies que possuem essa cápsula faz com que ela seja uma bactéria que tem uma sobrevivência muito maior, né? Então, essa cápsula permite a sobrevivência em condições extremas, né? E isso vai fazer com que aumente a resistência dessa célula. Então, geralmente, aquelas bactérias que estão associadas com patologias mais graves, né? Como, por exemplo, a bactéria Pneumococcus, que é a bactéria que causa pneumonia, essa bactéria, ela é, né, teoricamente bem grave, bem difícil de tratar, pelo fato de que existe, então, essa cápsula. Então, essa cápsula, se a gente tem um aparelho celular que dá um plus a mais, uma cápsula, então, deixa ela muito mais resistente. Não são todas que tem, mas as que tem, geralmente, são aquelas mais difíceis de se tratar, certo? Então, aqui é um exemplo de tipo de reprodução que as bactérias possuem. Por que é só um exemplo? Porque, na verdade, depende da espécie. Então, existem milhares de espécies de bactérias e cada uma vai ter um tipo de reprodução, né? Então, a gente tem a bipartição, a gente tem conjugação, a gente tem a de transdução. Então, existem muitas formas delas se reproduzirem. O que é igual para todas é que a forma a gente chama de assexuada. Então, não existe a bactéria macho, não existe a bactéria fêmea, né? Não existe trocas de gametas, né? Então, elas conseguem se reproduzir a partir de uma única célula. Então, aqui eu trouxe um exemplo, que é o exemplo de reprodução assexuada por bipartição, que é quando o material genético ele se duplica dentro da célula. Como vocês conseguem ver, ó, eu tenho aqui uma célula com seu material genético. Esse material genético ele passa por um processo de duplicação, então a gente passa a ter dois materiais genéticos, e aí ocorre então a separação desse material genético até que de fato vai ocorrer a separação então de duas células. Então começa com o material genético que se duplica, que se reparte, formando assim duas células, até que as duas células se distanciam, e aí é o que a gente chama de bipartição, que é quando o material genético ele se duplica, certo? Só que existem outras formas de reprodução, elas tendem a formar colônias, e colônia é uma forma delas se ajudarem neste processo de reprodução. Então, isso é só um exemplo para vocês terem uma noção de como é que elas
se multiplicam. E depende, né, volto a falar, da espécie, essa multiplicação às vezes pode ser em questões de minutos, tu já tem uma colônia com milhares, centenas de bactérias. Então, aqui a gente vai ver as formas bacterianas. Nós temos muitas formas de classificar os diferentes tipos de seres vivos, né? E as bactérias, a forma com que a gente classifica elas é de acordo com a sua forma, o formato que ela tem, né? Então, existem 4 grupos, porque nós temos 4 principais formas bacterianas. Então, aquelas bactérias que têm um formato arredondado, que é o caso dessas daqui, elas fazem parte do grupo dos cocos, certo? As que têm um formato de espiral, elas estão dentro do grupo do espirilo. As que têm um formato de vírgula, elas estão dentro do grupo dos vibriões. E as que têm um formato de bastão, elas estão no grupo, então, dos bacilos. Aqui, ó, certo? Então, a forma dela vai mostrar em qual grupo ela vai estar. Vou mostrar agora nos próximos slides alguns exemplos para vocês. Então, aqui eu tenho exemplos de imagens de microscópios, então são imagens reais. Obviamente que essas cores que vocês vão visualizar são cores que são corantes que a gente coloca para conseguir de fato visualizar. Então aqui a gente tem uma bactéria que é a Chlamydia trachomatis, causadora da clamídia, que é uma doença sexualmente transmissível. E ela, vocês podem ver que ela tem um formato arredondado, ó. Então, a gente denomina ela do grupo dos cocos. Esses cocos, ó, às vezes eles podem estar conectados. Então, a gente pode ter os diplococos, né? Porque a gente tem a conjugação, então, de 2 cocos. Aqui embaixo, ó, a gente vê uma bactéria da família dos vibriões, né? Mais precisamente a bactéria Fibrio cholerae, a bactéria causadora da cólera. Então aqui ó, a gente consegue ver que ela tem um formato bem de virgulazinho. As duas são imagens reais, só que essa aqui tá com corante e essa aqui não tá. Aqui ó, a gente tem os streptococcus, a gente tem os estafilococos. Então quando a gente tem uma junção a mais de cocos, tá? Isso aqui é só uma imagem para vocês verem que os cocos eles podem se conjugar e a gente ter mais de um tipo. E aí, da forma com que eles se organizam, a gente vai denominar então um subgrupo. No caso aqui, Streptococcus e Staphylococcus. Nessa imagem aqui, a gente tem uma bactéria da família do bacilo, que é a Mycobacterium tuberculosis, a causadora da tuberculose. Então, vocês conseguem observar que ela tem bem o formato de um bastão. E aqui a gente tem a Treponema pallidum, né? Que ela tem um formato bem de espiral, por isso que ela é da família do espirilo. Esse slide ele fala sobre a microbiota humana, né, que se classifica em duas, que é a microbiota residente e a microbiota transitória. E a diferença das duas é que na residente nós temos micro-organismos, que na sua grande maioria é bactérias, mas podem ser outros micro-organismos, que eles estão sempre naquele determinado local, né? Então eles estão vivendo em harmonia com aquele ambiente, sempre em grande quantidade, e elas não saem dali, elas fazem parte daquela microbiota, daquele local. A microbiota transitória é quando a gente tem um micro-organismo que vive num determinado local por pouco tempo.
um período curto de tempo. Vou dar exemplos para vocês, tá? Nós mulheres, nós temos no nosso canal vaginal a produção de muitas bactérias, né? Que fazem parte, então, dessa microbiota residente, que é as que a gente chama de lactobacilos, certo? É as bactérias do bem, tá? Que vivem no canal vaginal. E elas nos protegem, né? Elas nos protegem de infecções pelo fato de que essas bactérias, elas estão muito bem adaptadas àquele local e elas ajudam a controlar o pH vaginal, ela se alimenta, então, do muco que nós produzimos e ela está vivendo numa associação benéfica. E quando eu falo que ela nos protege, é porque quando outros micro-organismos, outras espécies de bactérias, elas entram dentro desta microbiota residente, por essas bactérias já viverem ali e estarem adaptadas àquele ambiente, elas acabam ganhando, digamos assim, este jogo, né? Só que nem sempre isso acontece. Às vezes por maus hábitos de higiene, às vezes porque a nossa imunidade baixa, né? Então, alterações na nossa imunologia, por causa de processos invasivos, como, por exemplo, uma cirurgia, outras bactérias tendem a entrar ali e aí, consequentemente, fazer com que elas se proliferem e causem uma infecção, né? Então, ao mesmo tempo que elas nos protegem por estarem ambientadas naquele local, se, né, nós estivermos com alguns fatores que eu acabei de falar, outras espécies de bactérias podem, então, fazer com que a gente venha desenvolver algum tipo de patologia, certo? E o exemplo aqui de microbiota transitória são as bactérias que estão vivendo, por exemplo, nas nossas mãos, na epiderme, né, que reveste os tecidos da nossa mão. E como você sabe, a gente, né, tá sempre se locomovendo em diferentes espaços, a gente toca em diferentes coisas e isso faz com que a gente acabe, né, obtendo essas bactérias que a princípio vivem numa forma harmônica. A questão é que se ocorrer alguma lesão, por exemplo, estamos falando da mão, se ocorrer uma lesão na mão, ou até mesmo estivermos assim com uma imunidade baixa, essas bactérias, né, que fazem parte dessa microbiota transitória, podem vir a se desenvolver desenfreadamente e fazer então com que a gente desenvolva alguma infecção, né, e consequentemente alguma doença relacionada a isso, tá? Então, tanto uma quanto a outra, eu quero que vocês percebam que elas estão associadas de uma forma benéfica, os micro-organismos estão de uma forma benéfica, mas por alterações, né, do nosso próprio organismo ou alterações do ambiente, podem fazer então com que venha a se desenvolver uma patologia, tá bom? Aqui é um exemplo de algumas doenças que são causadas por bactérias. Às vezes a gente até confunde doenças causadas por vírus, protozoários. Então aqui alguns exemplos de doenças então causadas por bactérias, bacterioses que a gente chama, tá? Vai ser feito um trabalho com vocês ao final dessa aula relacionada com as 10 bactérias mais mortais que inclusive estão inseridas dentro de muitos hospitais, os quais vocês vão trabalhar. Então, vamos focar nessas doenças que eu vou explicar no trabalho que vai ser disponibilizado para vocês fazerem, tá certo? E para encerrar então a aula de bactérias, eu trouxe um vídeo para vocês de uma universidade dos Estados Unidos que fez alguns experimentos para ver
o que é mito e o que é verdade a respeito das bactérias. Nós temos muitas vezes algo negativo quando a gente pensa nelas, porque a gente associa, na grande maioria, com doenças. Só que a gente sabe que as bactérias, na sua grande totalidade, elas estão em harmonia com os seres vivos, com o ser humano, né? E com o ambiente. Mas existe, obviamente, as causadoras de doenças, então essas são as que a gente vai focar, inclusive naquele trabalho que eu acabei de comentar com vocês no slide anterior. Então é imprescindível que vocês leiam, principalmente aquelas que vão estar dentro do convívio de vocês nos hospitais, né? Bem como essa aula, né? Por mais simples que ela seja, assim, sem um grande aprofundamento, porque o objetivo dela é mostrar de uma forma sintetizada a reprodução, a classificação, as formas com que elas se classificam, é para vocês compreender um pouco deste universo das bactérias. São seres vivos que vivem há milhares de anos no planeta, que se adaptaram a viver neste local por milhares de anos. Então, elas são muito importantes, né, para todos os seres vivos e para o meio ambiente. Então, assistam esse vídeo antes de ir para o próximo slide, que nós já vamos começar um conteúdo novo que é protozoários. Então, pega e copia o link ou clica aqui nesse link para vocês assistirem esse videozinho de 7 minutos, tá certo? Encerrado então bactérias, vamos iniciar os protozoários, que são seres vivos de diferentes espécies que estão dentro do reino Monera, certo? Esse daqui, gente, é um vídeo que vai mostrar um mundo microscópico mais relacionado com protozoários e algas, né? Ambos que fazem parte do reino protista. Então, vocês vão ver os diferentes tipos de protozoários, vocês vão ver algumas algas, e neste vídeo vocês vão conseguir visualizar eles se locomovendo, eles se alimentando, e como eles são constituídos por uma única célula, vocês vão conseguir, inclusive, ver o alimento dentro do corpo deles, né? Bem como as estratégias que eles fazem para se locomover. Vou botar aqui, ó, vamos lá. Isso aqui é um protozoário, ó, e vocês podem ver que a gente está vendo no microscópio. Isso aqui é uma gota de água, gente. Numa gota de água a gente consegue visualizar. E é um mundo completamente distante do que a gente imagina, porém muito perto da gente. Muitos locais que a gente toma banho, rios, lagos, eles estão presentes, principalmente as algas, né? Na água que a gente bebe, na água que a gente molha os nossos alimentos, né? Nas plantações, enfim, eles estão inseridos em muitos contextos. E aí a gente já vai ver se isso é bom ou se isso é ruim. Aqui são algas, ó. Esse aqui são protozoários. Vocês estão vendo que eles fazem uma abertura aí para conseguir entrar o alimento. Olha aqui, ó, o protozoário. Olha o alimento dentro dele, ó. Aqui que tá verdinho, tá aqui que tá se alimentando, o alimento entra por dentro, ó. Tá vendo o jeito que ele entrou? Que legal. Aqui eu tenho duas espécies, ó. Uma e outra. São duas espécies diferentes. E eles estão se alimentando. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo em verdinho é algas, ó. E esse daqui que tá se alimentando é o protozoário. Show, né? Apesar de o nosso foco
dentro do reino protista, tá? Se estudar os protozoários, eu vou falar de uma forma geral, então, um pouquinho desse reino, tá? Eles são unicelulares ou pluricelulares, ou seja, a gente tem espécies que são constituídas de uma única célula e outras espécies que são constituídas de várias células. Eles, por mais que sejam primitivos, né, eles são mais evoluídos, por exemplo, do que a bactéria, o que faz com que eles tenham uma célula eucariótica. Então, eles têm uma célula mais complexa, eles desempenham mais funções, digamos assim, do que as bactérias. E eles podem viver de uma forma livre nos ambientes onde eles se encontram, como outros podem ser parasitas, né? Existem as que são as espécies que causam algumas determinadas doenças, certo? Os dois seres vivos que fazem parte do reino são as algas, e aí nós temos centenas de espécies diferentes de algas, e nós temos os protozoários, que também temos centenas de espécies diferentes de protozoários, certo? Autótrofos é porque eles produzem a sua própria energia, então as algas elas fazem fotossíntese, elas não são plantas, porém elas fazem fotossíntese, tá? Então elas obtêm energia através desse processo. E já o termo heterótrofo é porque eles são heterotróficos, eles precisam de uma energia externa, eles precisam se alimentar. E os protozoários, eles se alimentam do quê? De não se alimentar de outros protozoários. Então, ou eles se alimentam de algas, ou eles vão se alimentar de outras espécies de protozoários, tá? O nosso foco não é estudar as algas, mas eu vou mostrar aqui algumas algas pluricelulares, que são aquelas que são constituídas por muitas células, então a gente acaba conseguindo visualizar, inclusive a gente até come, né? Quem gosta de sushi aí gosta bastante de algas. Então aqui a gente tem as algas verdes, a gente tem as algas vermelhas, a gente tem as algas pardas. Então só um exemplo, tá? Para vocês verem. Aqui, ó, já são exemplos de algumas algas que são unicelulares, que são aquelas que a gente não vê, só através de microscópio para ver. Então, a gente consegue ver alguns tipos aqui, ó, dinoflagelado, diatomácea, euglena, são exemplos, tá, de espécies de algas. Tá? O nosso foco mesmo é conhecer quem são, como se reproduzem os protozoários, certo? Todos eles são constituídos de uma única célula, não existe aqueles que são pluricelulares, todos eles são únicos, por isso que a gente não os visualiza a olho nu, assim, a gente precisa de um auxílio de microscópio para verificar eles. Todos eles são heterotróficos, acabei de dizer, mas volto a falar porque eu sou bem repetitiva. Eles se alimentam então de ou outras espécies de protozoários ou de algas, tá bom? Todos os seres vivos, eles têm várias formas de se classificar, né? Que nem as bactérias, a gente viu que nós classificamos elas de acordo com as formas. Aqui, os protozoários, a gente vai classificar eles de acordo com a sua estrutura de locomoção. Então, a forma com que eles se locomovem é como a gente vai denominar e colocar eles em 4 grupos. Que grupos são esses? É o grupo dos rizópodes, o grupo dos ciliados, o grupo dos esporozoários e dos flagelados. Tá? Então, aqui na tela eu tenho 2 exemplos de grupos. O grupo dos rizópodes é porque esses protozoários, eles têm o que a gente chama de falsos pés, né? Esses falsos pés a gente chama de pseudópodes, que é essa estrutura aqui, ó. Vou grifar mais grossinho para vocês verem. Ó, tá vendo? Então, ele vai fazendo uma expansão dessas estruturas e dessa forma ele vai conseguindo se locomover. Para ficar mais fácil a compreensão de vocês, eu coloquei um link
aqui, ó, gente, para vocês olharem uma ameba, que é uma espécie de protozoário, se alimentando de uma outra espécie de protozoário, mais precisamente de um ciliado. Olhem, dei uma paradinha agora no slide e olhem este vídeo, que ele é curtinho, para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando. Então, vocês vão perceber que essa ameba, que é do grupo dos risópodes, ela vai fazendo uma expansão desses falsos pés, e aí assim ela vai conseguir englobar os ciliados, mais precisamente um que vai estar no vídeo, para então ele conseguir digerir, né, e colocar para dentro da sua célula e fazer então a digestão daquele ciliado. Então dá uma olhadinha como é que é para vocês, para ficar mais claro, porque às vezes, né, só falando não fica tanto, certo? O outro grupo é o grupo dos ciliados, e isso pelo fato de que eles possuem cílios por volta de todo o corpo deles, e à medida em que eles vão batendo aqueles cílios, eles conseguem então se locomover, eles são muito rápidos, inclusive vocês vão ver nessa imagem, nesse vídeo, um ciliado, e vocês vão ver que ele é muito rápido, né? E aí vocês vão compreender esses dois grupos através desse vídeo. É bem interessante, dá uma olhada lá. Os dois grupos é o grupo dos flagelados, pelo fato de que ele possui flagelos, então vocês conseguem visualizar aqui o flagelo, e ele utiliza então, ao bater o flagelo, para ele conseguir se locomover. E aqui eu tenho outro grupo, que é o grupo dos esporozoários. Esse grupo em especial não existe uma estrutura de locomoção, tá? Então aqui, ó, esse daqui é o protozoário, até bem parecido ali com o flagelado, mas ele não é igual, tá? Isso daqui que vocês estão vendo aqui, que eu tô mostrando aqui, ó, é uma hemácia, ou seja, aqui seria um protozoário que caiu na corrente sanguínea, certo? Não que ele faça parte da corrente sanguínea, mas deve ter ocorrido alguma infecção que ele tenha caído ali dentro, ok? Então, pessoal, a gente agora vai falar um pouco sobre as doenças causadas por esses protozoários, tá? Que são chamadas as protozoonoses, né? E elas podem ser contraídas de diferentes formas, tá? A principal via de contaminação é através que a gente chama de fecal oral, através de alguns animais, insetos, e através de relações sexuais, tá? Mas dessas três que eu citei para vocês, sem sombra de dúvidas, que a falta de um saneamento básico, a falta de um tratamento de esgoto, de um tratamento de água, faz com que essas doenças sejam bem presentes em locais que não têm esse tipo de tratamento. Ou seja, é uma doença negligenciada, considerada negligenciada, porque ela está inserida dentro de um contexto de locais mais pobres, né, que são aqueles que não têm acesso a esse tipo de tratamento, fazendo assim com que a ingestão de alimentos, fazendo assim com que a ingestão de água venha contaminada por esses protozoários, tá? Um bom exemplo de uma contaminação é a amebíase, tá? É o nome da doença. Ela está associada com a ingestão de água ou de algum alimento que foi contaminado por um protozoário que se chama Entamoeba histolítica, tá? Que ao ingerir, então, este protozoário, a pessoa acaba se contaminando e a proliferação deste protozoário dentro do organismo humano faz então com que ele venha desenvolver a amebíase, tá? Aqui eu coloquei para vocês dois exemplos de doenças causadas por protozoários,
Então aqui a gente tem a doença de Chagas, né? E aqui do lado a gente tem a doença da malária, muito comum e considerada uma endemia, né? Na região lá do norte, justamente porque lá a gente tem a incidência desse mosquito aqui, que é o que vai servir como vetor desse protozoário. Então, vamos falar um pouquinho aqui da doença de Chagas, tá? Isso que vocês estão vendo aqui é um barbeiro, tá? É um inseto que vai servir como agente transmissor do protozoário. Então, o que acontece? O protozoário invade um barbeiro e o barbeiro ele tem a seguinte ordem, assim. Ele pica a pessoa e toda vez que ele suga o sangue da pessoa, ele tem o hábito de defecar. E o protozoário, ele sai nas fezes deste barbeiro. E aí, quando ele pica, automaticamente a gente coça, né? Dá uma coceira, a gente coça. E aí, no que a gente coça, a gente acaba lesionando aquele local. E aí, como ele é microscópico, ele acaba penetrando na nossa pele, né? O protozoário que estava ali naquelas fezes, e aí acaba entrando na nossa corrente sanguínea e fazendo assim com que a gente venha a desenvolver a doença de Chagas, certo? Então, não é através da picada, ou seja, não é através do sangue que ele entra no nosso corpo, é através, então, das fezes do barbeiro. Já a malária, o que acontece? O protozoário invade, então, o mosquito, e aí a fêmea, toda vez que ela for se alimentar do sangue, se alimentar não, ela se alimenta de seiva de plantas, mas toda vez que ela for picar a pessoa, porque ela precisa, né, dos nutrientes contidos no sangue, ela vai transmitir através da picada, então, o protozoário, que vai se desenvolver e causar, então, a doença da malária. Então, só para vocês verem que talvez quando eu comecei a falar de protozoários, vocês tenham pensado assim, ah, mas nunca nem vi falar. Na verdade, vocês já devem ter muito ouvido falar, né? E só que através das doenças, né? Não digo que todas as espécies de protozoários são causadores, mas boa parte deles são, e aí a gente acaba ouvindo falar mais das doenças causadas por eles, né? Aqui tem mais um exemplo de toxoplasmose, de uma doença, né, que é a toxoplasmose, que é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, né? E ele é encontrado nas fezes de gatos, bem como não só de gatos, mas de outros animais, né? E ele pode se hospedar tanto em humanos quanto em animais. Se nós tivermos contato com uma ingestão de água ou de um alimento contaminado por este protozoário, a gente acaba então se infectando, certo? Eu não vou me aprofundar nessas doenças citadas, porque, como eu disse, lá nas bactérias a gente vai fazer uma atividade. Também iremos fazer uma atividade agora de protozoários. Então, esses dois grupos, o reino monero e o reino protista, né, através das bactérias, através dos protozoários, a gente vai compreender algumas doenças e assim entender como isso atinge o ser humano através então desses dois trabalhos, tá certo? Então hoje a nossa aula se encerra por aqui. Vocês conseguiram hoje compreender dois seres vivos que estão inseridos dentro do nosso ambiente, que na sua grande totalidade estão vivendo de uma forma harmônica, né, de vida livre no ambiente, porém existem aquelas espécies causadoras de doenças
as quais a gente precisa focar, a gente precisa compreender e entender, afinal a gente precisa saber lidar com todas elas, tá certo? Então agora, encerrada a aula, vocês vão até o documento que eu disponibilizei para vocês fazerem essas atividades e então aplicar todos os conhecimentos que vocês tiveram nesta aula aqui, tá? Lembrando que a correção destas atividades vai se dar pela nossa aula presencial, certo? Quando nós formos retomar este conteúdo em forma de revisão. Então, a aula já foi dada, eu vou dar como considerada dada, porém a gente vai ter um momento sim de troca, de retomada de conteúdo, de revisão, para vocês irem bem também nas avaliações, tá certo? Então, até mais, até a próxima aula. Beijo!